Bom dia, minha gente, bem-vinda a esse devocional chamado O Diabo Vai Fazer de Tudo para você não assistir esse vídeo, porque nesse vídeo eu te ensino umas coisas muito importantes e te dou um conselho muito precioso para o restante da sua vida. Então, gente, no momento eu estou lendo 1 João e achei um versículo que, o Espírito Santo fez soltar esse versículo em mim. E eu pensei, por que João escreveu isso? Porque ele estava falando sobre Jesus e de repente ele fala, aquele que é a vida nos foi revelado e nós vimos. Então, esse versículo tem dois elementos. Jesus foi revelado para eles e também eles viram ele. Ele está dizendo que ver Jesus e Jesus ser revelado são duas coisas diferentes. Mas o que é isso? Como é que Jesus pode ser revelado? O que isso significa? Ver Jesus, saber quem Jesus é, entender que ele é o Filho de Deus, não é o suficiente. Ele precisa ser revelado ao nosso coração para que a nossa fé seja firme e enraizada e para que quando as tempestades vêm na vida e virão mesmo, nós estamos firmes sobre a rocha. E falando sobre a rocha, você se lembra quando Jesus perguntou aos discípulos quem ele era? Pedro foi o único discípulo para responder. E ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, gente, ouça como Jesus responde. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia só por si. Agora lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. Gente, com essa explicação, Jesus estava dizendo a Simão Pedro qual a fonte dessa revelação. Pedro não recebeu esse conhecimento porque ele ouviu a opinião dos outros ou porque foi ensinado, mas foi Deus que revelou isso para ele. E, gente, vocês sabem, né, que Pedro estava sedento pelas coisas de Deus. Foi ele que fazia a maior parte das perguntas para Jesus e foi ele que andou sobre as águas enquanto os outros 11 observaram. Ele não era o tipo de pessoa que se conformava à opinião dos outros. E, gente, essa revelação de quem Jesus era um dom, não veio conscientemente, mas é um dom iluminado no coração de Pedro em resposta à sua sede. E também, gente, tudo isso que estou falando agora explica a seguinte passagem maravilhosa e inspirada pelo Espírito Santo que vou ler agora para você. Vocês, porém, receberam dele a unção e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Gente, Jesus revelado no nosso coração vem da unção, tá? Jesus se revela em nós através da unção, através do Espírito Santo que habita em nós. E todos nós precisamos receber essa unção, esse guia do Espírito Santo, essa presença forte do Espírito Santo na nossa vida para podermos viver nossa vida, para podermos tomar as decisões na nossa vida, para podermos saber o que fazer todos os dias e como Deus quer que nós reagimos e agimos durante o dia. E, gente, às vezes, alguns de nós, até eu já caí nessa armadilha, mas graças a Deus não estou fazendo isso mais. Nós estamos tão ocupados fazendo anotações na igreja durante as pregações que só registramos
tudo que foi dito. E isso leva a um entendimento mental das Escrituras e as suas interpretações, ou seja, conhecimento intelectual da Bíblia e Deus e Jesus. E quando apenas possuímos conhecimento intelectual da Bíblia e de Deus, ficamos limitados ao nosso intelecto. Mas essa não é a pedra firmemente assentada onde Jesus construiu a sua igreja. Ele disse que ela seria fundamentada na palavra revelada. A igreja está fundamentada na palavra revelada, não em versículos memorizados, não em conhecimento intelectual. Quando ouvimos uma pessoa ungida falar ou quando lemos um livro cristão, devemos procurar palavras ou expressões que explodem no nosso espírito, porque essa é a palavra que Deus está revelando a nós. Ela transmite luz e entendimento espiritual. E como diz o salmista, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Viu, gente? É a revelação da palavra de Deus. É quando as palavras de Deus ou um ensinamento bíblico se torna viva, verdadeira, ativa, revelada, se torna luz dentro de nós. E o mais incrível ainda é que quando uma pessoa simples, uma pessoa que não aprendeu muito na escola, que talvez saiu cedo da escola, não completou seu ensinamento, a essas pessoas Deus também dá a palavra revelada, Ele dá verdades profundas, incríveis sobre Ele. Está dizendo que está aberto para todo mundo, não é só para pessoas inteligentes. Deus abriu o conhecimento dele, conhecer ele, receber a palavra revelada do Espírito Santo. Deus abriu isso para todo mundo, inclusive os simples. Gente, estamos falando aqui sobre a palavra que entra no nosso coração e não na nossa mente. E essa palavra nos ilumina e esclarece as coisas. Por exemplo, o seu pastor ele pode estar falando sobre algum assunto, mas Deus está iluminando outra coisa totalmente diferente ao nosso coração. Ou, por outro lado, Deus pode ungir exatamente as palavras do pastor e elas explodem dentro de nós. De qualquer modo, ela é a revelação da palavra de Deus para nós. E isso é o que nos transforma de simples, sem entendimento, para pessoas maduras, cheias de entendimento. E essa palavra iluminada em nosso coração é o fundamento no qual Jesus se baseou para dizer que a sua igreja seria plantada. Deixe-me expandir mais e explicar isso um pouquinho melhor, tipo assim, na prática. Por exemplo, algumas coisas que nós precisamos ouvir de Deus não são encontradas na Bíblia. Por exemplo, quando devemos casar-nos? Onde devo trabalhar? A que igreja devemos pertencer? E a lista é muito longa, tem muitas dessas perguntas na nossa vida. Precisamos ter a palavra de Deus revelada para que possamos tomar essas decisões da maneira certa, porque sem ela nossas decisões estarão assentadas em solo inestável. Aquilo que Deus revela por intermédio do seu Espírito Santo não pode ser tirado de nós. Isso deve ser o fundamento de tudo o que fazemos. Sem isso, seremos facilmente escandalizados pelas provações e tribulações que nos afligem. E eu já vivi a minha vida com essa unção, sabendo que o Espírito Santo estava falando tal coisa e eu não obedecia. Gente, se você tivesse me perguntado quem sabe melhor, você ou Deus, eu teria dito, Deus sabe melhor do que eu, mas as minhas ações não refletiam isso, porque o Espírito Santo falava, não case com tal pessoa, ou vai naquele lugar. Eu não ia, eu vivia assim, desobediente, e eu não apreciava essa unção, essa presença do Espírito Santo, esse guia, ele falando
não falando com voz audível, Ele tocando meu espírito, me mostrando o que eu deveria fazer com os meus sentimentos. E eu tomava isso por garantido. Agora, não, estou dizendo não faço isso mais. Agora, quando o Espírito Santo me dá aquele toque que eu preciso falar tal coisa àquela pessoa, eu não vou mais resistir em nome de Jesus. E Pedro tinha essa unção. Porque quando Jesus falou quem vocês dizem que sou, ele sabia o que todos os outros tinham para dizer. Porque eles pensavam que Jesus era Elias, ou Jeremias, ou outro profeta. Mas depois ele procurou em seu íntimo o que Deus havia revelado para ele. E quando recebemos conhecimento revelado por Deus, significa que nós estamos firmes na rocha, firmes na pedra. Significa que nós estamos no fundamento que Jesus construiu para a igreja. E quando Deus nos revela algo, não importa o que os outros dizem, porque o Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo fala em nós e revela a verdade dele para nós. Então eu quero te encorajar hoje para viver sua vida. Procure a palavra revelada para Deus. Preste atenção para ver o que Deus está falando ao seu coração. Ouça o seu coração. Veja o que Deus está falando com você. Também, gente, preste atenção aos teus sonhos. Eu já fiz um vídeo sobre os sonhos aqui. Nós estamos nos tempos do fim e Deus está falando conosco através da palavra revelada em sonhos. Ele fala com servos, servas, ele fala com jovens, com pessoas mais velhas, ele fala com mulheres, com homens, através de sonhos. Os nossos sonhos são muito importantes nesses dias do fim. Então vamos orar. Oh, Santo Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela Tua palavra revelada. Obrigada, Pai, porque Tu construíste a Tua igreja sobre a palavra revelada. Não foi sobre Pedro, foi sobre a Tua palavra revelada. Muitas pessoas se enganam com essa passagem, pensando que Jesus ia construir a igreja dele sobre os ensinamentos de Pedro. Mas Jesus constrói a igreja dele sobre a palavra revelada no nosso coração. Quando tu falas conosco, quando tu nos convences de alguma verdade ou para tomar alguma decisão na nossa vida que só vem de ti. Pai, nos ajude, Pai, a ouvir tua voz. Nos ajude, Pai, a prestar atenção ao nosso coração, a procurar o que tu estás falando conosco através de uma pessoa ungida, através de uma pregação ou através de um livro cristão. Pai, nos ajude, Pai, a receber a Tua palavra revelada em nós. Nós sabemos, Pai, que é a unção que nos ensina a verdade. Oh, Santo Deus, derrame Tua unção sobre a pessoa que está orando comigo agora, sobre a Tua serva aqui também, Pai. Derrama a Tua unção, Pai, a Tua palavra revelada, para que possamos ouvir o que Tu estás ensinando para a igreja, o que Tu estás falando para a igreja, o que Tu estás revelando ao nosso coração e a direção que Tu tens para a nossa vida. Pai, confessamos, Pai, que nós pecamos no passado. Confessamos, Pai, o nosso erro do passado e nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão, Pai, pela nossa estupidez, pela nossa ignorância, Pai, pela nossa arrogância, Pai. Nos ajude, Pai, a ouvir, sermos sensíveis ao toque do Senhor Espírito Santo para receber a unção dEle, para saber o que Ele está falando conosco, para saber o que Ele está revelando ao nosso coração. E nos ajude, Pai, a viver em obediência a Ti, a prestarmos atenção àquilo que Tu estás fazendo no mundo. Eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus, venha Teu reino, seja feita a Tua vontade. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.